qui guérit, la parole qui transforme, la parole qui vivifie, la parole qui fortifie, la parole qui encourage, la parole qui motive, la parole qui délivre au roi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, permets au roi de gloire que cette parole qui va être annoncée en ce moment notre roi tombe sur les terres fertiles, notre Dieu. C'est cœur au roi de gloire que tu as préparé notre roi pour qu'il puisse recevoir la parole qui vient de toi. Seigneur Jésus, que ce moment soit entre tes mains. Cher Saint-Esprit, l'Esprit qui convainc, l'Esprit qui dirige, l'Esprit qui nous conduit, sois présent au roi de gloire pour parler à ton peuple. Sois présent, Papa, pour planter au roi la sémence dans leur cœur, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Papa, je m'oppose contre tout esprit d'incrédulité. Je m'oppose contre tout esprit d'endurcissement. Je m'oppose contre tout esprit qui vient de voler ta parole dans les cœurs de ton peuple. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Manifeste-toi notre Dieu. Manifeste-toi pendant ce moment notre roi. Et permets au roi de gloire que ce moment, Seigneur, soit dirigé et conduit par toi, qui est notre papa. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, que nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Seigneur. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Glória a Deus. Que le Seigneur nous bénisse. Que o Senhor nos abençoe. Vous savez, c'est comme des jeux quand on vient devant le Seigneur. Parece uma brincadeira quando vemos diante do Senhor. Mais le Seigneur ne fait pas des choses en vain. Mas o Deus ou o Senhor não faz as coisas em vão. Parce qu'il est le Seigneur qui connaît toutes choses. Ele é o Senhor que tudo sabe. Alléluia. Amém. Parfois, nous croyons que c'est d'habitude qu'on vient devant le Seigneur. Por vezes nós pensamos que é por hábito que nós vemos diante. Mais quand tu te prépares le matin Mas quando tu preparas de manhã et que quelque chose t'arrive, e que alguma coisa tu ne te présentes pas devant le Seigneur, tu não te apresenta diante. c'est à ce moment-là que tu vas réaliser É neste momento que tu que même pour venir devant le Seigneur, que mesmo por vir ao Senhor, il faut recevoir son appel. tu tens que ter o chamado. Si tu ne reçois pas l'appel du Seigneur, Se tu não tiver o chamado do ça Senhor, te sera impossible de te présenter devant é lui. impossível te apresentar diante dele. Alléluia. C'est une grâce bien-aimée. É uma graça, meu amado. La grâce que nous avons reçue de la part du Seigneur. Recebemos da parte do Senhor. Nous devons à tout moment glorifier notre roi Devemos glorificar em todos os momentos nosso qui nous connaît que nos et conhece qui a permis que ce matin e que permitiu que nous esta puissions nous manhã rassembler. possamos nos juntar. Alléluia. Amém. Que le Seigneur soit béni. Que o Senhor seja Sans abençoado. plus tarder, nous allons passer à la lecture de la parole. Vamos passar na leitura da palavra. Nous allons prendre les Écritures dans le livre de Matthieu. Faremos a leitura no livro de Mateus. Matthieu chapitre 24. Mateus 24. Nous allons nous lever pour honorer la parole. Vamos nos colocar de pé para honrar a palavra. Matthieu 24 et du verset 1er jusqu'à 14. Mateus 24, do primeiro versículo até 14. Faremos a leitura em português. Amém. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrar a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: Não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando sentado no Monte das Oliveiras, chegaram a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão essas coisas e que sinal haverá a tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo disse-lhes: Acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão o meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai e não vos assustei, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes, e terremoto em vários lugares. Mas todas essas coisas são um princípio de dores. Então os hão de entregar para serdes
atormentados e matar-vos-ão, e serei odiado de toda a gente por causa do meu nome. Neste tempo muitos serão escandalizados e trairão-se uns aos outros, e surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho em todas as gentes, e esta virá o fim. Palavra do Senhor. Amen. Alléluia. Tout le monde s'assoit au nom de Jésus. Nous acclamons la parole, nous acclamons la parole. Acclamons la parole du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur soit béni. Ça, c'est une parole que le Seigneur nous a donnée. Le Seigneur était avec les disciples. C'était presque ce jour de la fin. Pendant qu'il les préparait son avènement pour aller à la croix. Et le Seigneur va s'asseoir avec les disciples. Les disciples qui admiraient la beauté du temple. Ils voyaient comment était construit le temple avec l'or, de belles choses qu'on avait embelli le temple. Et les disciples vont présenter ce temple devant le Seigneur. Vois le temple, comment est-ce qu'il est construit. Vois toutes les choses belles qu'on a mis dans le temple. Mais le Seigneur va décevoir les disciples en disant, voyez-vous ce temple-là, il ne restera pas pierre sur pierre. Sur ça, tout sera démoli. Amen. Nous allons partager sur un thème qui est dans le verset 13. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Amen. La persévérance dans les épreuves. La persévérance dans les épreuves. Les disciples étaient avec le Seigneur. Le Seigneur va les présenter quelques signes qui arriveront avant la fin du temps. Ces signes-là, c'est le Seigneur qui l'a prévu. C'est le Seigneur qui l'a préparé. Ces signes ne viendront pas du diable. Ça viendra du Seigneur. Ce sont des choses que le Seigneur lui-même a prévues avant que la fin arrive. Ces signes viendront pourquoi? Ça viendra pour approuver les enfants du Seigneur. Approuver la foi que nous avons. Amen. Seigneur a lobi na bango. Nathan wana suka. No finais do tempo. Bomona makambo ekoya. Parmi na makambo ekoya wana. Diante dessas coisas que acontecem. Terá guerra. Famine ekozala. A fome também haverá. Traição ekozala. Traições, hipocrisia. Ça, ce sont des choses. Essas são as coisas. On doit vivre l'élo. Estamos a viver nos tempos. Hypocrisie. A hipocrisia. Même dans les milieux chrétiens. Mesmo no il y a tellement des hypocrites. Existe muito. Quand tu as milieu chrétien. No meio cristão. cristão. Qui même quoi scandaliser foi na yo. Também escandalizar. Qui même combiner ça na zero ensemble. À cause da hipocrisie. Por causa da hipocrisia. On tu fais ma terra. Verá a pessoa que prega. Tu as ça ensemble. Que serve a Deus. Hypocrite. Hipócrita. Pessoa que fala. Você olha e diz que este é o filho de Deus. Mas ele é tão hipócrita. E você nem acreditará que é mesmo. Aleluia. São essas coisas que o Senhor diz. E quando passamos a realizar, aí sim a fé é próxima. Que o final está próximo. Aleluia. La fé est proche. O final está próximo. Se você fé comme proche. E se o final está próximo. Tu vês essas coisas. É que você soit toujours position T. Não tomas uma posição. C'est pas le problème. Que
C'est que ça, nous avons conscience. Quand vous m'avez dit comment on a capable de soya. Quando passares a ver essas coisas, Oh, diable est dans le lobby. não é o diabo que diz, Seigneur dans le lobby. Senhor que disse, Que mon bon amour. que o final, Soyons du ensemble. que você acredita Yo, em le Deus, ensemble. segues a On Deus, m'a dit comment on a capable de Seigneur dans le através da lobby. palavra que o Senhor te Elle disse, m'a dit comment. acontecendo, On se rend ni pour son o position. que estás à espera para tomares uma posição? Alléluia. Amém. On se rend ni pour son O position. que estás à espera para On tomar t'a dit uma comment vous posição? pensez. Tu olhas mesmo ao On lado, m'a dit ma guerre. vês guerra, Ma tuason kufa. pessoas Quand morrendo, ma guerre est où t'as toi invité. onde as guerras vêm, Pendant que on crée ma guerre et humanité. quem está a criar guerra, ninguém sabe. Pendant que on sait pour ma guerre, moi ça la toi Quem está a fazer invité. com que haja guerra, Mais ma ninguém guerre est ça sabe. kaka. Mas é a mesma On guerra. t'a dit vous pensez vous sous. Tu olhas no On outro m'a dit lado, famine. tu vês a Ils ont fome régné dans ma boque que bénée. reina em vários países, Pour la dit famine est ça. porque há, Et pourtant le Seigneur a prévu tout. sendo que o Senhor proveu tudo, Le Seigneur nous a donné tout. o Senhor nos deu tudo, Pour que nous puissions mener une vie paisible. para que nós tenhamos uma vida boa, Une vie de jouissance. uma vida de regozijo, Même ça, là, il est qui est béni. mas há muita fome. Toi-même, tu te poses des questions. Tu mesmo te Mais faz a pourquoi les gens meurent? por que as pessoas Au morrem? moment où la terre continue de produire, Enquanto que a terra au continua, moment où nous avons des richesses enquanto que temos a qui riqueza peuvent nous prendre en charge, que pode nos mais il y a sustentar, quand même des familles. mas ainda assim há Pourquoi tout fome. cela nous arrive? Porque tudo isso acontece. La fin arrive. O final está a chegar. Alléluia. Trahison. Traição, La trahison, surtout dans les milieux chrétiens. a traição, La trahison bien aimée. a traição, bem amado. Nous nous pouvons vous amener bien. Pessoa que você Tu sais que ça c'est mon frère. tu sabes que este mesmo Ça c'est ma sœur. este aqui é minha Nous irmã. partageons la même foi. Partilhamos a mesma fé. Nous tous nous servons le même Dieu. Todos servimos ao mesmo Nous Deus. tous nous parlons de la même Bible. Todos falamos a mesma Bíblia. Mais il va te trahir d'une façon. Mas vai te trair de uma Tu n'as forma pas d'idée. que tu não tens ideia. C'est que la fin est proche. Quer dizer que o fim está próximo. Quand ces choses commencent à nous arriver, Quando essas coisas começam a nous acontecer, réalisons devemos que la já fin est proche. que o fim está a chegar. Et si le Seigneur nous a donné ces signes, E se o Senhor nos deu esses sinais, c'était pour que é para que, quand nous voyons ces signes arriver, quando vemos esses sinais nous acontecer, puissions nous rendre compte. para que possamos nos dar conta, Natika mabe, devo abandonar o pecado, nabi manabu na mabe, devo sair, dans une position solo devo tomar devant le Seigneur diante do pour Senhor, faire comme il proche. porque o final está próximo. Toyoka ni felo na sango. Nós só ouvimos o inferno, Alléluia. Amen. Toyoka ngo na sango. nós só ouvimos dizer Mais le o Seigneur ne inferno, fait pas mas o Senhor não que quer ses enfants aillent en que enfer. seus filhos vão. Il y a un peu ça quand même aussi. Por isso ele deu essa Dans ce moment, sinal. on a oué. Dizendo que se você Attends, fez ça essa qui a poussé ma tika. mesmo se você estava num Attends, albergue, maintenant qu'on dit, maintenant on dit. mesmo se tu não Attends, maintenant qu'on néglige. mesmo se tu negligenciar, Soit si on continue à sérieux. agora põe a Pour dire, on seriedade, va ma campagne comme maman. porque quando essas coisas foram escritas, La Bible est vraie. a Bíblia é verdadeira, Parce que nous sommes Bible comment. porque tudo que a Bíblia Yangwana escreve kabisa. é mesmo que vai Bible kogana ba livre musulté. A Bíblia não foi escrita com Bible escrito. ekogani na Coran te. A Bíblia não é Makambo igual. Bible loba. As coisas que a Na Bíblia Coran diz, eza te. o Alcorão não tem. Alléluia. Amen. Ezaka Bible te loba makambo. Somente a Bíblia que diz essas coisas. Et makambo siko to mando kokisama. E quando essas coisas passarem, a Tobandi ko acontecer, réaliser. devemos realizar Les Bibles eza vrai. que a Bíblia So bale ko ndimate lobby. se tu não acreditava, Ozali suna ba doute lobby. se tu permanecia na Lelo bandi komona makambo Bible loba. hoje tu passas a ver o que a Bíblia diz, Banda siko kondima. passas a acreditar, Banda siko kozwa conscience. passa a ter Eta consciência mwana na Nzambe. e anda com Deus. Surtout mutu oyo ndingata te na enfer. Principalmente aquele que não gosta ou não gostaria de Banda ir ao kozwa inferno. conscience. Tenha consciência. Alléluia. Amen. Banda kozwa conscience. Tenha consciência. Tika ozala wana. Deixa aquilo que tu Nyonso faz. oyo oyebesepelisa Nzambe ti. Tudo que tu sabes que não Banda agrada. otika ngo Deixa. parce que temps ekomi na suka. Os finais do tempo aproximam-se. Alléluia. Amen. La persévérance dans les A épreuves. perseverança nas Ces provas. choses bien aimées. Essas coisas bem amadas Eza makambo eya. são coisas que. Et la parole nous dit que quand ces choses arriveront, E a palavra diz que quando essas coisas chegarão, la charité de plusieurs a caridade de muitos se refroidiront.
La charité a va caridade se refroidir vai resfriar. à cause de ces choses. Por causa dessas Il y a des coisas, choses qui arriveront existem coisas que irão te acontecer pour refroidir ta foi. para resfriar a tua Il y a vida. la trahison qui peut arriver Tem a traição que pour vai refroidir ta foi. para resfriar a Ton tua vida. ami intime O teu amigo qui te trahit, que vai te trair, ton frère ou ta sœur o teu irmão qui te trahit, que vai te trair, seulement pour refroidir ta foi. somente para Tu ne resfriar a sais tua pas, vida. peut-être il est utilisé par l'ennemi. Tu não sabes que talvez ele Parce que não l'ennemi connaît aussi porque o inimigo les sabe chemins que nous parcourons. o caminho que nós L'ennemi ne fait percorremos. pas que toi tu puisses atteindre O l'objectif. inimigo não quer que tu atinjas o Il va objetivo. utiliser celui qui est à côté de Ele vai toi. utilizar aquele que está Il próximo. va utiliser les frères que toi tu marches avec. Vai utilizar os Il va irmãos utiliser que la caminhas sœur, com. la sœur que toi tu marches avec. Vai utilizar a irmã que caminha Pour contigo refroidir ta foi. para esfriar a tua fé. Mais celui qui Mas persévérera aquele que perseverar sera sauvé. será salvo. C'est-à-dire, le salut Quer dizer, a salvação vient par la persévérance. vem da perseverança. Alléluia. Le salut ne vient pas seulement comme ça. A salvação não vem Le vã. salut vient A salvação par la vem persévérance. na perseverança. Quand on parle du salut, Quando falamos da salvação, nous avons trois saluts. nós temos três salvações. Alléluia. Nous avons trois saluts. Nós temos três. La première salut, O primeiro tipo c'est le salut que nous recevons é a salvação que nós recebemos quand nous confessons Romains 19. quando confessamos a palavra do Romano 10, 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Se Jésus, confessa da tua boca que o Senhor et si tu Jesus, crois dans ton cœur e se tu crês no teu que Dieu a coração ressuscité Jésus d'entre que les morts, Deus ressuscitou Jesus tu diante es dos mortos, sauvé. tu es salvo. Ça, c'est le premier salut. Essa aqui é a primeira salvação. Quand tu confesses ça, Quando confessas isto, tu as le salut à toi. tu tens a salvação em ti. Mais ce n'est pas à ce moment-là Mas não é naquele momento que le Seigneur va t'enlever. que o Senhor te vai arrebatar. Nous avons Tu permaneces no mundo. malgré on confessé, Embora tu nous confessas, avons mas permaneces aqui. nous avons su au moment T. Deus não te Nous arrebatou. continuer. Tu Nous continuas. avons ça, moi. Tu estás Place au diable à son régner. onde o diabo Place au reina, diable à son gouverner. onde o diabo Place au governa, matamama pesa. onde há muita má coisas. Alléluia. Amém. Et ça va te bénir, va confesser que Romains 19. Existem muitas pessoas que confessaram Va te bénir. muita gente Bayamba Yesu. receberam a Jesus, Mais le nom va te donner le mas eles foram. Bayamba va faire Yesu des malades au Eles Yamba. receberam Jesus como Mais le nom va filho, te donner le mas eles foram no inferno. Donc ça dit premier salut. Quer dizer que a primeira Ça salvação me peut si on doit être par la mort de l'autre. não te dá direito de ir para o céu Parce que ça diretamente. n'a pas ça, moi. Porque na taxa de Place ma main et ça est béni. onde existe muitas Si vous coisas. êtes que, tant qu'on confesse Romains 19, Quando tu confessas Romano on 10, va dire qu'on marche avec le Seigneur. aí que começa a caminhada com o On Senhor. va dire la vie nouvelle avec le Tu Seigneur. começas uma vida nova com On o va dire Senhor. tambola. Tu começas a C'est caminhar. par là que É de lá que le problème est. os problemas vêm. La marche chrétienne. A caminhada cristã, Alléluia. Amen. La marche a chrétienne caminhada cristã n'est pas son vivre ma trahison, é de lá onde n'est viverás pas son vivre ma traições, guerre, guerras, n'est pas son vivre ma hypocrisie, n'est hipocrisia, pas son vivre ma famille, de onde viverás n'est pas a son fome, vivre ma capacité onde béné, viverás n'est pas muitas son mais vivre ma coisas, soumou. onde viverás o La pecado. marche chrétienne. Na caminhada cristã C'est par là é de lá que on a besoin d'un deuxième salut. que temos a necessidade da segunda salvação. Alléluia. Amen. La deuxième salut, A segunda salvação c'est le salut que le Père nous donne é a salvação que o Pai nos dá pour nous libérer de toute attaque maléfique. para nos libertar de todos os Le salut ataques. que nous avons besoin A salvação que nós temos pendant la marche chrétienne. durante a caminhada cristã, Quand l'attaque vient, quando os ataques le vêm, Seigneur nous sauve. o Senhor nos salva. Quand le diable nous attaque, Quando o diabo nos le ataca, Seigneur o intervient. Senhor intervém. Quand la maladie vient, Quando a doença vem, le o Seigneur intervient. Senhor intervém. Quand l'hypocrisie se Quando a manifeste, hipocrisia le Seigneur manifesta, intervient. o Senhor Quand intervém. tu te sens faible, Quando te sintes le fraco, Seigneur o Senhor intervient. intervém. C'est ça le deuxième Essa salut aqui é a segunda que nous avons salvação. encore besoin. E ainda temos C'est pendant notre marche chrétienne. durante a nossa Nous avons besoin du salut nós precisamos pour de ne pas salvação rester, para não ficar, pour ne pas tomber, para não cair, pour ne pas succomber. para não cair. Nous avons besoin du deuxième salut. Precisamos da segunda Son deuxième salvação. salut est été. Se
Se não vem a segunda salvação, Vou ficar. tu vais ficar. Alléluia. Amém. Parce qu'on vit ma campou. Porque viverá coisas Oyo elembisa yo kotambula na nzambe. que vai esfriar a tua caminhada. On vive makambo. Tu viverás coisas Oyo epesa debuya makambo nzambe. que vai dar desgosto das coisas de Deus. Debuya nzambe la. Desgosto de orar. Debuya unanda nzambe. Desgosto de seguir a Deus. Debuya kosalela Desgosto nzambe. de servir a Deus. Il faut que le deuxième salut soit là. Existe e é necessário que haja a Pour segunda remonter salvação ta force. para Remonter ta force. para subir com a tua força. Remonter ta foi. Subir a tua En fé. fait que tu ne restes pas. Para que não fiques, Donc continuer. para continuarmos. Pendant la marche chrétienne, Durante a caminhada on cristã, peut tomber. podemos cair, Mais étant les enfants de Dieu, mas sendo filhos de le Deus, Seigneur nous donne le deuxième o salut. Senhor nos dá a segunda Qui nous salvação relève que pour nos continuer la leva marche chrétienne. para continuarmos a caminhada cristã. Sans le deuxième salut, Sem a segunda salvação, à toi, il y a sur la première salut. mesmo se recebeste Deus no primeiro, Isso na primeira mesmo, salvação, o inferno te espera. Alléluia. Amém. Le passe au coup de l'idée, Mouyindi wana na croix. Vamos dizer que, vamos supor que te encontras na cruz como aquele. Il y a la mêlée sur la croix. Ele foi na cruz e C'était- aceitou Jesus. Son dernier moment, O seu último Ayami momento, Yesu ele aceitou a pas Jesus. couché naï. Depois morreu. Ça, c'est autre chose. Isso é outra Il coisa. y a ça, besoin de deuxième salut. Ele não precisa aceitar a Ayami ka salvação. Yesu, Ele aceitou Jesus e depois foi. mais biso wa oyo. Mas nós, Oyami Yesu. recebeste Jesus, Lobi oto yibi. amanhã foste roubado. Oyami Yesu. Recebeste Jesus, Lobi oto fingi. amanhã foste ofendido. Oyami Yesu. Recebeste Jesus, Lobi oyini muninga. amanhã odiaste teu Oyami irmão. Yesu. Recebeste Jesus, Lobi okuta na mamabe. amanhã te encontras com Marcos. Se on fait la deuxième salut, Então tu tens que ter a oyo segunda eza salvação. pour relever Aquele encore. que veio Você para que olimbisi te okozi. levar. Tu fez os Sunanga. pecados, perdão. Bilisanga. Deus me Na salva continente nzela. para poder continuar a minha caminhada. Porque eu quero estar contigo. Alléluia. Amém. Et le troisième salut maintenant, E a terceira salvação c'est le salut que nous attendons tous. é a salvação que todos estamos à espera. L'avènement du Seigneur Jésus. A vinda do Senhor Ça, c'est Jesus. le troisième salut. Esta é a terceira Et tout salvação le monde attend. que todo mundo Le salut espera. qui viendra nous A délivrer salvação que virá nos de la libertar manifestation diabolique. da manifestação Le diabólica. salut qui viendra nous donner du A repos. salvação que virá nos dar repouso. Quand ce salut vient, Quando esta salvação on ne va vem, plus souffrir. nós não iremos On ne sofrer. va plus gemir. Não vamos On ne gemer. subira plus des hypocrisies. Não faremos frente Parce que ce hipocrisia, salut-là porque esta vient pour salvação nous donner, pour nous faire entrer dans le repos. vem para nos dar ou nos fazer entrar no Le repos du Seigneur. repouso do Senhor. Le troisième salut. A terceira salvação. Alléluia. Amen. Ça, c'est le salut Esta é a le salvação plus important même. mais importante. On ne peut pas rater. Não podemos C'est falhar salut-là. esta On salvação. ne peut pas Não rater. podemos falhar. Si on rate ce Se salut, nós falharmos esta c'est fini salvação, pour toi, bien-aimé. é fim por ti. Alléluia. Lembra? La persévérance. A perseverança, La persévérance dans les épreuves. a perseverança nas provas. Vous savez, les épreuves, je disais, Sabem que as provas, como eu ia dizer, sont différentes são diferentes de la tentation. das tentações. La tentation n'est pas l'épreuve. A tentação não é uma prova. La tentation vient du diable. A tentação vem do diabo. L'épreuve vient du Seigneur. As provas vêm do Senhor. Ce sont deux choses São différentes. duas coisas diferentes. Le Seigneur Mas Senhor ne peut pas nous tenter. não pode nos Il tentar. ne tente personne. Ele não tenta ninguém. Mais dans la tentation, Mas na nous tentação, avons besoin du nós Seigneur precisamos do Senhor pour nous délivrer de la tentation. para nos délivrar da Alléluia. tentação. Dans 1 Corinthiens, No livro de 1 Corinthiens 10, Coríntios 10, le verset 13. no versículo 13. Là, on est dans la leçon. 1 Corinthiens 10, le verset 13. Corinthiens 10, verset 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Amém. Mais avec la tentation, il préparera aussi les moyens d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Amen. Aucune tentation Nenhuma tentação ne vous est. não vos foi. Aucune tentation n'est humaine. Nenhuma tentação humana. La tentation qui vient du diable là, A tentação que vem do diabo
Ça vient pour nous faire tomber. Vem para nos fazer Parce que cair. c'est quelque chose qui vient du diable. Porque é uma coisa que vem do La diabo. tentation vient pour nous détruire. A tentação vem para nos La destruir. tentation vient pour nous faire du mal. A tentação vem para nos La fazer mal. tentation vient pour nous arracher dans la présence du Seigneur. A tentação vem para nos tirar da La presença do tentation Senhor. vient pour nous faire sortir du droit chemin. A tentação vem para nos tirar do caminho La reto. tentation vient pour nous affaiblir dans la A marche tentação vem chrétienne. para nos enfraquecer na caminhada cristã. Ça, c'est la tentation. Esta é a Parce tentação. que le diable n'est pas content Porque o diabo não é de la não fica manière contente dont nous servons le Seigneur. do jeito que tu serves ao Le Senhor. diable n'est pas content O diabo não fica de la contente manière dont tu résistes devant le Seigneur. do modo que tu permaneces Voilà na presença pourquoi do il Senhor. envoie la tentation Por isso que ele envia a pour nous tentação faire tomber. para nos fazer cair. Mais le Seigneur, Mas o Senhor, qui est amour, que é o qui amor, nous aime, que nos ama, ne permettra pas não permitirá que nous soyons tentés que nós sejamos tentados au-delà de nos forces. sobre as nossas C'est-à-dire, forças. quand le diable te tente Quer dizer, quando o diabo te et que le tenta, Seigneur voit que cette tentation e que se Deus der conta que esta tentação va faire tomber mon enfant, vai fazer cair meu filho, le Seigneur va les retirer. o Senhor vai tirar, vai Aleluia. retirar. Amém. Parce que si elle vient à toi, Porque se vier, elle va te faire tomber. vai deixar Elle cair. va te détruire. Vai Et toute tentation qui vient pour te détruire, E toda a tentação que vem para le destruir, Seigneur la dévie. o Senhor desvia. Mais il y a des tentations Mas tem que le tentações Seigneur laisse passer. que o Senhor deixa Parce qu'il passar. sait Porque ele sabe qu'avec cette que tentation, com esta mon tentação, enfant va les o supporter. meu filho vai suportar. Alléluia. Amém. Mon enfant va s'en sortir. Meu filho vai C'est sobressair. une É tentation uma tentação qui est propre à sa force, e que é normal a qui est sua propre à sa connaissance. que vai com a Donc même si sua elle a vie, mesmo se eu o puser, même si elle la vit, mesmo se ele viver esta tentação, il va s'en sortir. ele Et sobressairá. le Seigneur le permet. O Senhor permite. Alléluia. Amen. Le Seigneur a permis que Job soit tenté. O Senhor permitiu que Job fosse Mais il savait tentado. que Job ne va pas tomber. Ele sabia que Job não Parce que iria s'il cair. savait que Job tombera sous cette tentation, Se porventura ele soubesse que Job iria cair nesta tentação, não iria te permitir. Alléluia. Amém. Mais Mas l'épreuve as provas vient du Seigneur lui-même. vêm do Senhor ele C'est mesmo. le Seigneur qui nous soumet à É l'épreuve. o Senhor que nos submete à L'épreuve prova. ne vient pas pour nous faire du mal. A prova não vem para nos fazer L'épreuve mal. ne vient pas pour nous détruire. As provas não vêm para nos L'épreuve ne destruir. vient pas pour nous faire As provas tomber. não vêm para nos fazer cair. L'épreuve est là As provas pour vêm nous aiguiser. Pour nous aiguiser. para nos fortalecer. L'épreuve vient As provas vêm pour nous renforcer, para nos pour nous fortalecer, former, para nos formar, pour nous passer à une autre vie, para nos passar a pour nous uma passer à une vida, autre étape. para nos passar ou transferir uma Parce que dans la vie outra etapa. chrétienne, bien Porque aimé, na vida cristã, bem sans amado, l'épreuve, sem as provas, tu ne vas jamais monter avec le tu Seigneur. não vai subir com o Senhor. Avant d'aller, Antes de ir, de monter, de subir, de passer à autre chose, de ir a uma outra avec le coisa Seigneur, com o Senhor, il va te soumettre à une épreuve. tu serás submetido a provas. Alléluia. Amém. L'épreuve A prova doivent être supportées. devem ser aguentadas. L'épreuve, As provas, tu dois la vivre avec joie. tu tens que a viver com Ne te felicidade. décourage pas devant l'épreuve. Não fique Mas você vai bater desesperado o pé, durante né? as provas, porque existem muitas pessoas, Sois préveillé quando vê as provas, à se décourager, eles ficam à desencorajados. l'aimer, Eles se cansam. à ligner sous terre. Eles já não querem mais. Ah, mais pourquoi ça va Eu falo, por que que Deus vai permitir isso? Exemple, il y a du lobby. Mas Deus que conhece o amanhã, Il dit que pendant l'examen, on a vu pour souci. ele sabe que para transferir esse Foi filho da numa boa outra e vida, pré-foi. ele precisa passar nesta prova. Só les qui se prêtent à la Se terre. não passar naquela prova, On dit qu'à la négociation. vai permanecer do jeito que C'est é. comme ça avec le É Seigneur. assim com o Senhor. Sans épreuve, Sem a prova, on les candidat pour tu soutenir. não irá para um outro On nível. dit qu'à la négociation. Vais continuar do jeito que Il faut começaram. épreuve, il y a. É necessário que as provas venham. Alléluia. Amém. Vous savez, dans Jacques, No livro de Tiago, Jacques chapitre 1, Tiago 1. Jacques chapitre 1, le verset 2 à 4. Et à 4. Faremos a leitura do Senhor, da palavra do Senhor. Amen. Meus irmãos, tende grande gozo quando caís em várias tentações,
sabendo que a prova da vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar a coisa alguma. Amen. Amém. L'épreuve. As provas, La parole nous dit, a palavra nos diz, rendez comme un sujet, regardez comme un sujet de joie complet les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposé. sede grande gozo quando cair de várias Regardez comme un sujet de joie tenha como gozo l'épreuve as provas auxquelles vous pouvez être nas exposé. quais vocês serão expostos. Ce que épreuve est, Quando vem a prova, c'est que Nzambe quer dizer que Deus anasera bolamu. quer fazer uma coisa Isso boa. matunde toyeba te. E nós não sabemos. Yo que sur ko épreuve est, Tu pensa que quando vem a prova, Nzambe alinga yo te. Deus não te gosta. Yo que sur ko épreuve est, Você pensa que quando c'est vem que a Nzambe prova, rejete quer yo. dizer que Deus te Yo que rejeitou. sur ko épreuve Tu est, pensa que quando vem a c'est que prova, Nzambe atiki quer yo. dizer que Deus te abandonou. Épreuve est arrêté par nous sur A Nzambe prova não atiki yo. vem para dizer que Deus te Épreuve rejeitou. est arrêté par sur Nzambe As abandonné provas yo. não vêm para dizer que Deus te abandonou. Épreuve est arrêté pour les salons mapé. As provas não vêm para te ferir. L'épreuve vient As provas vêm pour te renforcer, para te pour te fortalecer, faire passer à une autre vie, para te levar a uma pour te vida faire nova, voir la gloire du para Seigneur. te fazer ver a glória L'épreuve de ne Deus. peut jamais te As détruire. provas não podem te L'épreuve ne destruir. peut jamais te As provas não déstabiliser. podem te destabilizar. L'épreuve ne peut jamais te faire As provas tomber. não podem te fazer cair. L'épreuve est là As provas estão pour lá que toi tu puisses être formé. para que tu sejas formado. L'épreuve c'est la formation. As provas são as C'est formações, l'instruction du são Seigneur. as instruções do Et Senhor. c'est une part E é uma que parte toi tu vas prendre que tu te à la tomarás souffrance de Christ. no sofrimento do Cristo. Alléluia. Amen. C'est ça l'épreuve. É isto a Et prova. l'épreuve vient E as provas vêm pour t'enseigner. para te ensinar. Comme ici, Tipo aqui, l'épreuve vient as provas vêm pour nous enseigner la patience. para nos ensinar a Vous paciência. avez vu la vie à l'élo bien aimé. Tu sabes que na vida de Si Deus, tu vas dans Zambie, principalmente os filhos de parce Deus, qu'on a patience. não têm a paciência. Nous avons la patience. Nós não temos a paciência. Patience, A les paciência fruits, é o fruto oyo bana que Nzambe. os filhos de Les Deus seigneurs tozala nango. necessitam ter. La A patience. paciência. Nous allons patienter. Nós não somos Nous pacientes. allons trop brutal. Nós somos muito Trop rapide. rápidos. Ozo agir Tu estás sans agindo yeba. sem saber. Ozo sua décision Para tomar uma sans decisão yeba. sem Tu saber. n'es pas patient. Não és Et paciente. ça est bref. É uma Et il prova. peut être sans patience. Está vir para te Parce ensinar que Deus a a paciência. paciência. Porque tu não és Et paciente. sans moi yebi yo bien. Deus que te conhece Aí que melhor. Deus a Sabe que tu patience. não és Et que paciente. na parcours na E yo, no teu percurso l'homme okuta na likambo. irás te Oyo ese na enfrentar uma coisa patience makasi. que vai necessitar muita Lokola l'homme paciência. ese nous a brisqué te. E para que amanhã não seja Voilà pourquoi lelo action est bref. é por isso que ele Pour faz préparer perguntas des sapons dans le lobby. para te preparar. Soyons irrités. Então tu não On fait sabes, une décision charnelle. tu tomas uma decisão rápida. Alléluia. Amém. Sans yeba. Sem saber, Sans tout ensemble. sem perguntar a Deus. On fait la décision yo besoin. Tu simplesmente tomas a On dit que decisão. c'est bref. Tu não sabes que Oye yeba enseigner yo. que veio para te Et yeba le mot côté mususu. para te levar no Et yeba outro quand ils sont lado. la gloire Para ils te sont fazer estar na Yo glória. yebite. Tu não sabes, On s'en patienter. não és paciente. On s'en dit patience Tu na não vie. tens paciência La na vida. patience. A paciência, Sans en patient. se és On paciente, s'en patience. se é Bon, paciente, étant on nous la décision. verás que sempre que tomares uma Et decisão, sera correct. serão decisões Parce que corretas. soit dit temps. Porque tiveste tempo, Alléluia. Amen. Nous allons précéder. não seja Ça apressado, la patience. seja paciente. Ça passe autant d'Isaïe patience. Deus está a te ensinar a Na épreuve paciência. ou ya chelo. Deixa a prova que Ça ele passe te autant fez passar. d'Isaïe patience. Deus está a te ensinar a Pour te mener paciência. à moto. Porque sabe que teu coração é muito quente. Nous te mettons à moto. O teu coração é muito Soit dit quente. que meilleur maman yo assis. Quando vê uma coisa, você Soit dit que l'homme que comment yo pour répondre. Quando a pessoa fala, tu também On responde. s'en patienter. Tu não és paciente. Ça la patient. Seja On paciente. était bon à ni nous vivre le cambo et Tu não sabe por que estás a passar on por y a esta dit coisa. que nous passé la situation et Tu não sabe por que estás a passar por esta situação. patience na yo. A tua paciência C'est ça que Nzambe. fará com que Deus Amen. On étape mususu. te leve numa outra etapa. Alléluia. Amen. Patience na yo liboso ya Nzambe. A tua paciência diante de Patience Deus. eza fruit. A paciência Fruit é ya malamu.
bom les fruto. fruits du Saint-Esprit. São os frutos do Olobi Espírito soba Santo. ensemble surtout. Que ele desejará que nós Essayez de nos en amour. tenhamos La a patience. paciência. La patience. A paciência. Soyons patients. Sejamos pacientes. Patients dans nos problèmes. Pacientes nos nossos Patient dans problemas. ta maladie. Pacientes Patient dans ta situation. Pacientes na nossa Patient dans situação. ta marche chrétienne. Pacientes na nossa Patient dans tes cristã. décisions. Pacientes Ne nas prends nossas pas la decisões. décision vaine. Não tome Sois decisões não. patient. Seja Attends paciente. toujours. Espera Ne sempre. te précipite Não te pas. precipites. Il faut savoir ce que Dieu veut que tu puisses Tem savoir. que esperar o que Deus quer que tu Et saiba. comme ça, quand tu vas prendre la décision, Porque quando le tomar Seigneur a va decisão, accompagner. o Senhor vai Parce que tu as été acompanhar. patient. Se foste Tu as paciente, pris du temps. tomaste o teu tempo. Alléluia. Amen. La patience. A paciência C'est un fruit très très important. é fruto muito Oh, nous sommes importante. ensemble, tous unis, nous sommes en E amour. nós, filhos de Deus, precisamos ter Patience. paciência. Alléluia. Amém. Sois patient. Sejamos pacientes. Deuxième chose. A segunda Oh, coisa, frère Yaka. por qual as coisas Pour enseigner nous sommes, é para nos ensinar et ça peut prière. também a oração. La prière. A oração. L'épreuve, A prova, comme j'avais dit, como eu disse, et à Pamati. não vem em vão. Peut-être le Seigneur a déjà vu Talvez o Senhor viu que au sein de la piété, que você não ora bem, au sein de la dit, você não sabe orar. attention l'épreuve à ma casse. Deus te coloca numa Oui, prova mais difícil mon prière à ma e casse. vai te levar a orações Ma prière de mon choix, ça. Porque há orações de Seigneur n'a pas voulu pour la vie, il a zone, amen, ou la tête. Amém, dormiu. Nada. Mon ensemble, Filho de Deus, aux la vie chrétienne, está na vida 5 cristã, ans, 5 anos, 10 ans, 10 anos, 15 ans, 15 vous savez, anos. la casse 5 minutes, 10 minutes. São horas 10, Não. 15 minutos. Não. La prière, A oração, prière, prière non faisant efficace, a tua oração deve faisant fervente. ser Vous fervorosa. entendez dans la prière. Deve levar tempo Vous na savez, selon oração. les Écritures, Segundo as un escrituras, bon enfant de Dieu bom filho de doit Deus s'appeler au moins 1 heure. deve orar pelo Selon les menos uma hora. Écritures, Segundo as au moins escrituras, 1 heure. ao menos uma Pas hora. moins d'1 heure. Menos que uma hora Vous não. savez, 1 heure ou plus. Deves orar mais de Selon la uma parole hora. du Seigneur. Segundo a palavra de Vous Deus. savez, nous sommes dans 5 minutes. Não aquelas orações que você faz. Oui, assim, vous savez, porque les mille vieste Olha, para Seigneur, cá, merci pour la vida que nós sommes. obrigado, porque eu sei L'homme que sur la tombe, on a dit, Seigneur, merci pour la mas também é Deus. Oh, nous sommes ensemble. Você é filho de Deus. Vous êtes en train de chercher, ouais. Aquele, quando a tentação vier, tu cairás. Parce qu'on s'appellera bien té. Tu não oras bem. Alléluia. Amém. On s'appellera bien té. Tu não oras bem. Nous sommes toujours dans Jacques, Continuamos Jacques no 5, Tiago 5, versets 16 à 18. Tiago 5, 16 à 18. 16 a 18. Confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que serei a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós, e orando pediu que não chovesse, e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. E orou outra vez, e seu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Palavra do Senhor. Amen. Alléluia. Amém. La prière, bien-aimé. A oração, bem amado. La prière, A oração c'est l'unique chose é a única coisa qui nous maintient devant le Seigneur. que nos pretende La diante prière, do Senhor. A oração C'est approfondir notre intimité. é aprofundar a nossa intimidade. La prière nous aide A oração nos à ajuda avoir une relation a termos uma relação efficace avec le Seigneur. eficaz com o Senhor. Sans la prière, Sem a oração c'est difficile. é difícil. Comment toi tu dis un enfant de Dieu? Como você diz, ser Tu dis filho de que tu Deus, aimes le Seigneur. diz amar o Et tu ne Senhor, parviens pas à parler à ton amour. mas tu não consegue C'est falar quel o teu amour ça? amor. Que amor é este? Alléluia. Amém. Quel est cet amour? Oh, ça n'a dialogue été. Que não há diálogo. Il faut se attendre devant le Seigneur. Deve Il faut savoir prier devant le deve Seigneur. saber orar diante do Senhor. On se soit temps et au bon de là. Levar tempo Donc, on de se orar, ensemble. de conversar com Deus. Alléluia. Amém. Parole de la Bible. A palavra nos diz, Elias a dit Moutou. Elias era homem, Quand il y a un autre ça, estava como tu e il a un main. ele tinha sangue e água, Mais mas il pria à l'Éternel. ele orou ao Senhor Moule Betati. que não chovesse, Moule Tossi.
E a chuva obedeceu. Alléluia. Amen. Moula est aussi A chuva obedeceu. selon la selon ma parole. Não disseram que Vous les segundo aussi la parole de a Dieu. palavra. A chuva obedeceu a Quelle palavra de intimité Deus. a fait cet homme avec le Seigneur? Que intimidade este homem tinha Quelle com Deus. relation? Que relação Pendant 3 ans et 6 mois. que proibiu a chuva durante 3 anos. Ils ont déjouté. Não são 2 Les dias. autres ont dit moi il dit bon ah ça c'est vrai. Tout ça là non mais c'est le vrai de notre signe encore. Ah, Senhor, não. On va Não chuva até que eu chegue. Après vous débat. E vai chegar na minha Ça casa. foi ça la paix. E a vida faz bem. Mais la Eli oyo. Mas o do Elias, 3 ans 3 anos et 6 mois. e 6 meses, Moule tossi. a chuva obedeceu. Et sur la saga, c'est une intimité à part. Isso mostra que ele não tinha uma intimidade assim. Il avait une relation efficace avec Ele Dieu. tinha uma relação eficaz com o La Senhor. parole d'Élie, A palavra de c'était Elias la parole du Seigneur. era a palavra do Senhor. Alléluia. Amen. La parole d'Élie A palavra de était Elias obéie. era C'est-à-dire la obedecida. nature Quer dizer que a connaissait natureza la parole d'Élie. conhecia a palavra de La Elias. nature A obéissait natureza à la parole d'Élie. La obedecia a nature palavra de Elias. fléchissait devant la parole d'Élie. A natureza prestava-se diante da palavra Il de n'était Deus. pas n'importe qui. Não era qualquer um. C'est-à-dire il passait du temps avec le Quer Seigneur. dizer que ele passava tempo Dans com la o Senhor. prière. Na oração. Alléluia. Amen. Mais ça va comme sous-sous. Existem pessoas Só que que la fougue à ensemble. quando ajoelha para orar, Quand le diable continue à troubler. cai a diabo. Trouble. do diabo fica perturbada. Amen. Amém. Só la fougue à ensemble. Quando ele prostra-se para Quand orar, le diable continue à troubler. o campo dos inimigos Le entra. diable a son corps sauté. O inimigo Parce que tout le não monde quelque part assemblé. porque alguém que orou. Mais je m'étonne. Mas eu admiro Bon ensemble à l'élo. filhos de Deus de hoje. Pourquoi nous sommes à terre? Não conseguem Les gens orar. les pelés. Existem Avant muitos. ensemble la faille ensemble. Antes de orar tem que vir na assembleia. Yé moko boyi à vos caractères. Ele mesmo não Asa consegue même orar. pas la temps ensemble. Não tem tempo de Asa orar. même pas 30 minutes. Nem 30 minutos dele. À vos caractères. Ele não consegue. Avant ensemble la phase à la ligne pelée. Antes de orar, ele tem que estar Nem com ele pode muita curar gente. essa noção. É que ele começa também a orar. Non. Não. La vie chrétienne est individuelle. A vida cristã é individual. Alléluia. Amen. La vie chrétienne A vida est cristã individuelle. é individual. Mutu moko toke na lona parce que moko ndo ensemble. Ninguém vai no seu Ezalakate. Não, isso não existe. Mutu moko toke na lona pour moi c'est ndo ensemble la makasi. Ninguém vai no seu coração por Ezalakate. Isso não existe. Mutu na ndenge na ye. Cada Devant le Seigneur, diante do eza ne Senhor. yo na É nzambe. você com o Eza Senhor. famille na yo na nzambe É a te. tua família. Yo moko na nzambe na Você yo. com teu Deus. Ozala ndenge nini liboso Como nzambe. é que você é diante de Deus? Você comporta ndenge nini liboso nzambe. Como é que tu te comportas diante de Comment est-ce Deus? que tu pries devant le Seigneur? Como é que tu oras diante do Senhor? Alléluia. Amen. La prière, A oração, et cette prière qui est faite, esta oração que é feita, doit être une prière de juste. deve ser uma oração La de prière justo. de juste. A oração do Il faut justo ça d'abord juste. deve ser primeiro. Quand ça la hypocrite, Não seja hipócrita, tika hypocrisie. seja hipocrisia. L'homme a carte hypocrisie. Saia da Quand ça hipocrisia. hypocrite, Não seja on est sata ya hipócrita. Vais pamba. passar o teu tempo em Oh, vão. surtout qu'à l'obé. Para assustar a Seigneur, manhã. son soyo O awate. Senhor vai ter que não, estou aqui não. Alléluia. Amen. L'homme a carte Saia hypocrisie. da L'homme a hipocrisia. masumu. Saia do Bana pecado. matambola malamu. Comece a caminhar Seigneur bem. apesi basile. O Senhor deu Façon sinais. lakisa tokomi na E fin. vai mostrar que Mais está qui non les lourds? Mas até Ozo hoje, kota kozwa position tu não te. consegue chamar uma posição. Ozela O nini? que é que tu esperas? Banda kobondela na solo. Comece a orar na Banda verdade. koluka nzambe na solo. Procura Deus La na prière verdade. c'est petit à petit. A Petit à petit. pouco a Petit à pouco, petit. pouco Les gens sont a venus 10 minutes. Hoje Lobi começa a okoma na 20. ter amanhã Lobi será okoma na 30. Amanhã Lobi 30. okoma sa 1 heure. Amanhã 1 Parce hora. qu'ils ont continué na casa prière. Comandante Ils sont venus okobondela te. Mas se tu não Et quiseres doyer orar, péter. nunca Et vai aussi vir apeka bébé. e permanecerá Parce que no ce sont teu pas la prière. Se tu não levas tempo, Prière, elles oração pour renforcer é para te fortalecer. relation na yo ensemble. Para fortalecer a Elles tua pour relação com Deus. renforcer É para intimité forçar na yo a ensemble. sua intimidade com C'est Deus. dans la prière. É na oração, Vous savez, saibam, Jésus-Christ, Jesus Cristo, pour la disciple, para escolher os il fallait discípulos, de la Boutou Mobimba. ele teve que orar toda a noite. Alléluia. Amém. Boutou Mobimba, ça la prière. Toda a noite ele Quand on passou parle de la oração. nuit en Israël, Quando falam da la noite nuit do commençait Israel, à 18h. a noite começava às 18 De horas. 18h Quer dizer, 18 à horas 5h,
às 5 il était horas, dans la prière. ele estava na oração. Quelle intimité. Que intimidade é essa? Et c'est lui notre modèle. Ele que é o nosso Le modèle parfait. o modelo Mon fils perfeito Sonio, c'est ce qu'on doit là. que todos nós precisamos Si vous seguir. êtes un collègue dans le salon, Outro dia estava conversando com o meu alors vous colega. avez notre Bible. Ele me encontrou a ler a À tout Bíblia. le sali. Ele perguntou, tá Est-ce que vendo? c'était notre Eu Bible? disse, não, eu estou a meditar. Ele disse, oh, Yo, ça me a combien de temps? você ora quanto tempo? C'est en ligne. Eu disse, Sur eu, ma casse. quando tenho força, Ça s'appelle 2 heures, eu faço 2 3 horas, heures parfois. 3 às Ma vezes. femme n'a pas de tout le monde de 0 heures, tu n'as 5 Às heures. vezes começo das 0 às 5. Ah, Ele disse, ah, nous sommes pas le mani. tudo isso para falar o quê? Alléluia. Amém. On s'en va de pas un voilà, nous sommes pas le mani. Todas essas horas, tu, o que falas? Non, c'est la cama 5 minutes, Nós 10 passamos 5 minutes. minutos, Sur la vie, ça me décide. quando eu falo a Deus, já. Alléluia. Amém. Na mano tu naye. Eu comecei a lhe perguntar, On s'en papa. tu tens pai, On s'en a tu maman. tens mãe, On s'en a mobali. tu tens On s'en a banda. tu tens Donc si filho, vous avez nombre la vie, non? mas se contamos, Comment on va à 10? pode dizer por aí uns Si 5. on fait ça, comment 10 minutes, 10 minutes. Agora começa a dar 10 minutos a cada pessoa. On s'en met pas un pendant 10 minutes. Ora por Au alguém, centre, ça va être un bon 10 minutes. depois troca Au 10 moins, on va aller à des serviteurs. Vai ver que vai chegar até umas 2 horas. Alléluia. Ça, on s'en met là, nous, pour la bateau, on y habite. Sem antes por eu orar. On s'en met là, pour la bateau, on y habite. Orar só Car 10 minutes, 10 minutes, 10 10 minutes. minutos, 10 On commence à minutos. 2 heures du temps. Vai Não, adorar só meter. Ainda nem adorar. Comment on commence sur l'adoration? Quando orar, On va se faire tout mon ensemble. On va aller à 3 heures du vai temps. chegar umas On 3 va faire horas. pour ça, dit. O tempo On vai continue passar. ma écriture. Vai. On va aller sur tout ensemble au moins 1 heure. Aquele que diz que oremos pelo menos 1 hora. Alléluia. Amém. Parfois, tout ça va aller connaissance. Às vezes é só falta de conhecimento. Dans notre commençant à nous soutenir. Por isso que não conseguimos fazer Voilà uma pourquoi la coisa. parole nous encourage. Por isso é que a palavra Avoir la nos connaissance. fortalece de termos o Yo dans ma conhecimento. comité. Você não medita a Nous palavra. sommes même pas la Bible. Outros nem Le sequer têm a Bíblia. téléphone, caca. Ele é somente telefone. Téléphone. Telefone. Nous sommes nos filles à téléphone. Quando ele começa a piocar, Attends 3 heures du temps sur le não débat. umas 3 horas não vai ficar cansado. On le battait. Não vai ficar cansado. On continue koto, bibi koto, moi le fou. Somo wa yoko dans le bateau qui nous va filmer dans le on yo to dire hier dans le bateau. Et dans ma mémoire. Parece até que conhece já a memória dele. So on continue koto. Et comment on va sur de l'hôtel. Ati nous nous de l'hôtel. Ati nous filme mususu. Ati nous sur image mususu. Et on est c'est précieux. 3 heures du temps le matin. On dit la pose pour idée. Mais so suis ka Bible. Mas quando pegas a Bíblia, 5 minutes. 5 minutos, So kendaki. já foi. On suka na tombi na sibe Bible. Vai conseguir. Afinal, peguei a Bíblia. Alléluia. Amém. L'intimité. A intimidade. Tu dois avoir l'intimité avec le Seigneur. Deve ter Et cette intimidade. intimité se construit dans la prière E esta intimidade et la méditation de la parole. oração e na Bible les amène CRT. Bíblia não Les amène dá. même pas la prière à téléphone. Não chega ao preço. Si vous souhaitez dire que c'est moi qui suis à téléphone. Um dia eu fui comprar uma irmã Donc quand tu vas dans le magasin, Chegamos dentro da maman loja, téléphone mon boy. vimos um Dans telefone. la séance, on va On disse, compra esse Até on dit, Esse ça te fait la mibali. esse telefone de homem. Eu disse, oh, Donc tu fais la mibali, tu ça. quem sabe existe telefone de homem? Voilà la mibali. Eu disse, sim, esse aqui. Donc il y a sur le téléphone à Barnabas. Ele está procurando telefone de mulher. Non, vous voulez pas aussi téléphone là dans ce qui est. O telefone que Les amis, la chose c'est 400. era 350 C'est quase. $1150. Ela desembolsou Assume no telefone. $1.050, $1.150 para comprar o telefone. Assume téléphone. Ela comprou. Sur la télévision, sur la awa. Depois um dia, Não tem na parte para pensar mortgage. eu estava chamando para Até $20 a pensar aqui. mesmo $20 ela não deu. Rien. Nada. Na pisa 1150 sur le téléphone. Mas desembolsou Et je suis dans mon pays. e nem doeu. Então, o telefone não pegou na telefone. E talvez o telefone. Só uma modelo assim de pedir. Quando Ah, não quer só aquele lá. Pois é, telefone dele ela vai procurar porque é telefone de mulher. Alléluia. Amém. Vous êtes comportement païen. Esse é o comportamento dos pagãos. Ils sont pas dans embêté. Não é o comportamento dos filhos de Le Deus. Seigneur nous bénit O Senhor nos abençoa. d'abord pour son œuvre. Primeiramente pela sua obra. Nous avons pas pour la biso. Por isso que D'abord Deus pour nos la abençoa. œuvre. Primeiramente pela sua obra. Les d'abord pour la biso dans le thé. Não Pour la é makota por dans causa le de thé. nós ou D'abord pour son œuvre. Primeiramente a sua obra. Biso n'est comme ça, on va propriété privée la biso bénédiction là. Daquilo como há na D'abord pour son œuvre. Primeiramente pela sua Toi qui obra. as reçu la bénédiction du Tu Seigneur, recebeste a bênção do Senhor. au limite pour aider pour faire ça Tu nem queres au limite pour ajudar. aider Baninga. Tu nem queres ajudar. Mais pourquoi le Seigneur te bénit? E por que que o Senhor te abençoou? Yo Baninga ça bénit, on est là, yo ça bénédiction. Você
estão aí ao teu lado a chorar, mas você é uma Même ça, bênção. vous a contenté. Mesmo Deus não será contente. Alléluia. Amen. La prière. A oração. La prière doit être fervente. A oração deve ser Vous avez besoin de fervorosa. prière, que ce soit son nom, bien à Boutou. Nós, quando acordamos Ne bandeli wana. no Au princípio, monde, ils sont bundana. vai tentar lutar. ozobunda po kende maleme maleme ozobunda ekona bapungi ozobunda mais soki ezo badopusana kaka omona te oyo motivation bazoya badotelema badokenda badopusana bapeati deuxième troisième mi-temps yango prière comme fervente nebandeli wana eza fervente te jusqu'au sosenga mo ebandeli omolika pungi eyo molai na okokenda Você quando começa okotikala mpe kosambela te nunca orarás. ezo ozosambela te E se tu não oras, oza mpe na intimité na nzambe também não terás uma intimidade. oza na relation na nzambe Não terás uma relação com Deus. alléluia Amém. la prière A oração, la prière a oração ememaka mpe biso liboso é que nos leva la também. prière A oração ebangisaka mpe diable faz tremer o diabo. alléluia Amen. okoma moto diable akoma obanga Tu tornarás aquele diable azomona ke yo okomi danger mpo na royaume na és ye um perigo. parce que osambela tellement makasi Você ora muito. ozwaka tellement temps na prière Você tira muito. ezala bato mosusu toza 2024 Existe pessoa que em 2030. yesu akobala na 2030 Ele já chegou em 2030. parce que asambelaka mingi Porque ora muito. alléluia Amen. nazala frère moko na Luanda Eu conheci o irmão assim em Luanda. tozala na ba 2008 Em 2008. bamaladi mo ezorenie na Luanda boye Existia ezoboma uma bato doença que estava aí a Nossa frère, matar. kolo maladi ezoboma fort Eu disse no irmão, essa doença está a matar mesmo. frère ona ebisinga Ele me disse, ngani naza boye eu como estou aqui, nazala na 2025 já estou no 2000. bamaladi wana etali bino Ah, aquelas coisas. ngai nazalaka deja na 2025 Hoje eu estou em 2025. nazongasi na pusana deja Eu já okoiyamo ngasi na leka na bande wana mpona ngai elekaka ndi tupepe Tipo, eu vou passar uma cena. Eu disse, oh, c'est l'intimité ça ok, esse diabo é meu. donc ngapesa na misabe fort Aí eu também tenho que fazer um alléluia ngapesa na misabe fort mpe nakendaka bongo Eu também tenho que fazer um esforço. frère wana ndosala bapriere Aquele irmão orava, soki afukami quando ele ajoelhava, bapriere nazobisa yo nyonso ofukamaki so olemi otelemi quando ele ajoelhava, ele cansa. azokende kaka Ele vai mesmo. alléluia kozala ata mosusu Existe tempo. topasa na nsamble mo toobaki sika Quando íamos construir um novo templo, omona kiti ya semaine no culto semanal, kozalaka 2 sur 3 a pessoa mais duas ou três pessoas. kozobondela na bandenge Mas koza orava, 50 parece que donc soki naza 50 libanda pessoas. ayoki ndenge Se bobondela alguém tivesse bato wana baza ebele ele iria dizer que tozalaka tem muita 3 gente, bien aimé mas somente mais 3 horas. prière Mas oração, alléluia Amen. la prière a oração, bem amado, la prière pour qu'elle soit efficace a oração para ser il faut eficaz que toi-même d'abord precisa que tu tu sois vrai seja verdadeiro, zala vrai seja verdadeiro, kozala falsu te zala vrai seja falso, seja verdadeiro, zala vrai bien aimé na seja nzambe verdadeiro, bem amado com bima Deus. na makambo mabe Saia nas zala vrai seja prière na yo verdadeiro, ezala efficace que a te sua oração seja eficaz. soki oza vrai te A sua oração não será Il faut eficaz. d'abord se usar você for vrai. verdadeiro. Precisa ser soki verdadeiro. oza vrai Se você for tu marches dans verdadeiro, la sanctification andar na tu es santificação, juste devant le Seigneur ser justo diante do prière Senhor, ekomi makasi a tua oração será parce que yo eficaz. oza vrai Você é motema verdadeiro. no eza dans le vrai Seu coração está na conscience na verdade. yo ezoakize A yo sua te consciência não te bato acusa. mosusu ozosambela Outras pessoas estão conscience orando, ezo ezetika mas yo você está dizendo, yo deixa. ozosala Mas eu viu daí mesmo. oluya kosambela Não, tá me nde orando. bamosusu bakaso mwana nzambe Eu hoje fica awuti ne quelque part vem embora aye de pourtant de jésus yo boti kuna yesu bakisa Você está o basoli te Você tem vergonha? non Não. non il faut être vrai Devemos ser verdadeiros. sanctification ezala effort A santidade é uma epesamela po nyonso te ezala não é dado effort a qualquer pessoa. Precisamos mpona fazer ozala muito esforço sanctifié para sermos il faut santificados. pousser beaucoup d'efforts É necessário que façamos muito parce que toza na esforço, monde porque estamos no mundo oyo diable azorenie se makasi o diabo está a so reinar. yo na nyonso wana Agora você em tudo aquilo, olingi te ovivre yango você não quer viver fozala aquilo. makasi Então tens que ser muito forte. alléluia Amém. faut forcer Tu tens que esforçar, efforce-toi esforça de te présenter devant Dieu diante de comme Deus un homme éprouvé, como homem, un ouvrier qui n'a point à rougir, obreiro que não qui tem dispense temor, correctement la parole de la que vérité. dispensa diretamente a palavra de Deus. Alléluia. Amen. Et la troisième chose, E a terceira coisa, pour que nous puissions persévérer para dans perseverar les épreuves, nas provas, nous avons besoin de la foi. precisamos da fé. La foi, A fé, la foi bien aimée, a fé bem la amada, foi
A fé c'est la chose é a qui coisa nous rend agréable que nos devant le Seigneur. agradável ao Senhor. Ta foi. A tua fé Et l'homme au diable a bouti ça, na bombo na a ngala yo. coisa que o diabo combate. Eza mbongo na yo te. Não é teu Diable Deus. anaposa mbongo na yo te. Deus não precisa de teu Diable Deus. anaposa babie na yo Ele não te. precisa de teus Diable deuses. anaposa ya bote na yo te. Ele não Aye ye precisa ko de pesa Deus. pe mabombo ke na pa na ye bote. A Anaposa colheita na yo não é te. beleza. Porque Mbongo to sale na kawa. esse dinheiro Iye mo ta inspira mo ye ta sala mo. é ele que criou. Anaposa na yo ta sala mo Ele não pene. precisa disso, ele tem muito. Mais foi. Mas a fé, Alléluia. Amen. Ta foi. a Et fé c'est l'homme bangisa dia. é a coisa que faz. Le diable lui-même se pose la question. O diabo ele mesmo se Mais comment pergunta est-ce que ces gens como é que essas pessoas croient à quelqu'un qui ne voit pas? acreditam em alguém que não vê. Comment est-ce qu'ils s'attachent Como é que eles à apegam quelqu'un qu'ils n'ont jamais vu? alguém que eles nunca Et viram? de la diable. E isso lhe preocupa. Faut on a né ni Rosalango. Essa fé, Muito bom, bom, aí, essa fé, você nunca Mais viu besoin essa de pessoa, mananina mas vakasi. você acredita. Vous voyez que ton tende ton sarana Você yé. sabe que vão e Ça vão estar dérange l'ennemi. isso La incomoda foi o bien inimigo. aimée. A fé bem amada. Dans 1 Pierre, O livro de 1 Pedro, 1 Pierre chapitre 5, verset 8 à 9. Pedro 5, 1 Pierre chapitre 5 et le 7 au 8e verset. Le 7e, 8 à 9. 8 à 9. Soyez sombres, veillez votre adversaire, le diable, rompt comme un lion rugissant. Cherchez qu'il dévore, qu'il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme. Sachez que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Amen. Amen. Soyez sobres, bien-aimés. Soyez sobres. Marchez. Soyez sobres. e vigiai. Soyez sobres. Sejam veillez. e vigiai. Pourquoi? Por quê? Parce que le diable rôde. Porque o diabo Le roge, diable est toujours à côté de nous. porque ele está sempre à nossa volta. Oui, mutoyo akutana na diable était dans nzela A na pessoa ye. que não se encontra com o diabo no seu caminho, C'est katambolaka na ye nzela moko. quer dizer que faz a sua caminhada. So ozosala nyonso Se você está a fazer tudo, oza mwana nzambe filho de Deus, nyonso no ekendaka bien tudo que você vai ofai fazer, très attention. Deus tomar muito cuidado. Quer dizer que não diable akipane yo te pandi oyosala na ye. o diabo, Mwana nzambe nyonso todo filho de soza Deus, vrai mwana nzambe você realmente é filho de ozala Deus, bacomplication vai ser muitas ozala badifficulté oza mwana nzambe você é filho de yo Deus, na batake yo vai te toujours atacar diable sempre. eza wana Ele apele yo está bengane na droite se você yote koya na gauche jamais otika yo ele nunca te vai Depuis abandonar. olobaki yo Desde que você disse okomi mwana que nzambe me tornei filho de Deus, olongwa na mokili sais do mundo. manda jour wana Desde aquele dia, oproklama bataille você declarou oyo a esilaka guerra. mokolo okufa E só terminar quando você morre. alleluya Amém. bataille wana etika losila te Deixa a batalha foza nunca na vai mwana acabar. conscience Deus tem isso em diable oza consciência. toujours pembeni na Deus yo vai estar sempre a abanda tocar, toujours kokomplike yo sempre a te abanda complicar, toujours kopesa bafaiblesse sempre te dar abanda fraqueza, toujours koatake yo sempre te atacar. o diable Porque diabo, azoluka ele está foi procurando oyo ozala nango a fé que você tem. ekweya Cai, soki ekweyi se cair, ozali so agréable te não kosala vai ser agradável a Deus. nzambe aresete yo po eloko ebatelaka biso tozapeleka nzambe Porque que nos protege, que nos permanece. eza kondima oyo tozala nango É a fé que nos so kondima na elongwe Se ozali so importante liboso ya nzambe você não importa, esili acabou. alleluya Amen. esili Acabou. po foi eza sute Já não há parce que fé. nzambe tomonaka ye te E Deus não kondimaka ye kaka na motema Não está so yo so kondima na eza sute Agora, se você não tiver, okende mpo nzambe ndeni como é que irás ozondima ye te Tu não estás a acreditar. alleluya Amen. yango na diable Por isso que Deus aitiliza bastratégie usa bastratégie ya estratégias. diable As suas eza estratégias bablocage são bafreinage Bloqueio. os bamaladi bloqueios, as doenças, baproblème problemas, badifficulté dificuldades. yango eyaka E são as mpo na kolembisa foi na yo Vai enfraquecer opoza a ya tua diable fé. eza Porque a sua vontade olongwa é na présence ya nzambe que tu saia na presença de Deus. alleluya Amen. ayakaka mpo na kodestabilize foi Ele só veio para aza destabilizar
Ele não precisa do teu Nasama dinheiro. posa longola yo de foi. Ele só quer tirar a fé que Yamana você Bíblia tem. ela biso. Por isso a Bíblia está Na Luc dizendo, 6, no livro de Lucas 6, le verset 40. versículos 40, Quand le Fils de l'homme viendra, quando virá o Filho do Homem, trouvera-t-il la foi encontrará ele a fé sur la terre? sobre a terra. Alléluia. Amém. La foi. A fé. Les serviteurs Os servos, n'est pas plus grand que son maître. o servo não é mais Les maior serviteurs o n'est servo pas plus grand que son maître. não é maior S'ils ont attaqué les maîtres, Se eles atacaram les mesmo, serviteurs aussi seront attaqués. os servos também serão atacados. Wana fo yeba. Le pozo na maître o batakaki. Como está Ozo na maître o banyokolaki. que foi, Ngana yo peto nyokwama. você também C'est comme ça. passará C'est pour que ta foi soit déstabilisée. C'est pour que ta foi soit affaiblie. Ezana likamusu te diabo atakele yo. Ezana likamusu te diabo atina wamanaki. Ezana likamusu te diabo atina blocage. não é Ezana pona foi na yo sanango. é somente por causa da fé que você tem, Ekita. para que Odi respire, malisu nzambe te. para não acreditar Okoma na para désespoir. você estar Sokomi na désespoir. se estiver no Le diable e asepeli. aí que o diabo Po faz, alongi foi na yo. contente, porque Et yo lokola mwana nzambe. mas você como filho de Deus Oyebi te. sabe La foi que j'ai, a fé que tenho c'est la chose la plus précieuse. é a coisa mais preciosa. Je dois la protéger. Eu tenho que a Je dois proteger, la garder tenho que guardar, jalousement. Parce que c'est la seule chose porque a única coisa qui me maintient devant le Seigneur. que me retém diante Garde de ta Deus, foi, guarda a tua malgré les fé, difficultés, apesar das malgré dificuldades, les épreuves, apesar das malgré les provas, problèmes, apesar dos malgré problemas, tout ce que tu peux vivre. apesar de tudo que estás a Ta passar, foi a tua fé fera ce que le Seigneur fará com que o Senhor continue à marcher avec toi. continue a Ta andar com foi a tua va fé, faire ce que le Seigneur fará com que o Senhor continue à croire en toi, continue a acreditar, continue à te soutenir, continue a parce que tu as toujours la foi en lui. porque sempre Si tem essa tu fé. perds cette foi, Se perderes essa bien aimé, fé, le Seigneur va te o rejeter Senhor vai te et tu ne rejeitar verras plus son règne. e não verá o Pourquoi? seu Parce que tu reino. es déjà rejeté, Porque já és tu es rejeitado, já disqualifié. foste desqualificado. Garde la foi. Guarda a fé, Souviens-toi lembra que nous nous sommes déjà fixé notre objectif. que nós já temos os Notre objectif est déjà fixé. Nosso objetivo já foi L'objectif, fixado. c'est le ciel. O objetivo é o Et seu. pour entrer dans le ciel, Para entrar no seu, c'est ta foi. é a tua Parce que fé. sans la foi, Porque sem a même fé, l'enlèvement ne peut pas se faire. mesmo o Pose arrebatamento la foi não terre. será porque você L'enlèvement, c'est la foi aussi. O Sans la arrebatamento é foi, a fé. tu ne vas pas être enlevé. Sem a fé você não será Garde ta arrebatado. foi malgré tout. Guarda a tua fé apesar Garde ta foi malgré les Guarde a difficultés tua que tu fé vis. apesar das dificuldades. Garde ta foi malgré les problèmes qui Guarde t'arrivent. a tua fé apesar Garde la foi malgré la trahison de tes amis. Guarde a fé apesar Garde la foi malgré que tu vis l'hypocrisie. Guarde a Toi, fé apesar que vive a Garde toujours ta foi. Você guarde somente a Et tu fé. resteras agréable devant le Seigneur. E aí serás agradável ao Senhor. Et le Seigneur bénit sa parole. E ele será agradável. Acclamons plus fort pour le Seigneur. Amen. Bien, mesdames et seigneurs, Meu amado Senhor, vous savez que nous sommes sabemos que dans le temps de la fin, estamos nos últimos tempos, où le diable opère beaucoup, onde o diabo opera bastante où aussi le Seigneur nous demande plus la foi. e onde o Senhor nos pede a fé. Le temps de la fin. Os últimos tempos. Vous savez bien que Sabemos bem que le temps de la fin, os últimos tempos, sans la foi, sem a fé, le diable va te surmonter. o diabo vai fazer Le diable subir. sera au-dessus de toi. O diabo estará sobre você. Mais la Bible aussi nous demande plus. Mas a Bíblia também nos pede Si mais, tu as la foi, dizendo se tu tens a fé, quelque part, ajoute aussi l'esprit de discernement. também coloque o espírito de discernimento. Bien dans le Seigneur. Meu amado Le Senhor. discernement aussi vient de O Dieu. discernimento também vem de Deus. Ajoute aussi l'esprit de discernement. Junte também o espírito de discernimento. Pour discerner Para poder discernir l'erreur et la vérité. o erro e a verdade. L'esprit de discernement. O espírito de discernimento. Si tu n'as pas aussi l'esprit de discernement, Se tu também não tiveres o espírito de discernimento, le diable viendra. o diabo virá Il va te tromper. e vai te enganar.
Je me demandais Eu me pergunto, si Jésus-Christ était un simple homme. se Jesus Cristo fosse simplesmente homem, Je ne sais pas. eu não sei. Parce que le diable, Porque o diabo, quand il avait tenté Jésus, quando ele foi tentar Jesus, il dit, si tu es le Fils de Dieu, ele disse, se tu és o Filho de Deus, dis à cette pierre diga a esta pedra de devenir le pain. para transformar-se em pão. Quelque part, jette-toi de là. Perdão? Jette-toi en bas. Si tu es le Fils de Dieu. Dizendo, se tu és Filho de Deus, Si tu es le Fils de se Dieu, tu és Filho de Deus, regarde la gloire de ce monde. olha a glória deste Je mundo, vais te... eu vou te dar. Bien le nom du Seigneur, Meu amado Senhor, en tant qu'homme, nous, enquanto homem que nós si tu n'as somos, pas aussi la foi et l'esprit de se não discernement, tivermos a fé e o espírito de le diable discernimento, viendra te o dire, diabo virá lhe dizer, tu vois qu'il souffre, hein? não estás a ver que estás a Tu sofrer? vois ces temps difficiles, Sabe esse último tempo, esse tempo de tu sofrimento? vois que les gens t'ont abandonné, Não estás a ver que as pessoas te abandonaram? tu vois que tu es seul. Não estás a ver que estás só? Viens ici, je vais te montrer ma Venha, gloire. eu vou te mostrar a minha glória. Le diable viendra te O dire, diabo virá te dizer, tu vois jusqu'à présent tu n'as pas eu, hein? até agora você não tem nada. Fais ça, je vais, tu auras Faça ça. isso, terás isso. Tu vois, Não estás a ver? ça ce n'est pas un bon chemin. Este não é bom caminho. Prends ça. Vai para Tu lá. verras la gloire vient. Dali verás que a glória virá. Le temps de la fin, Os últimos tempos. par manque aussi de discernement. Por falta do discernimento. Dieu me garde la foi toujours. Meu amado, conserve Marche sempre a sua dans la fé. foi de Dieu. Caminhe sempre na fé de Deus. Il y a aussi un temps pour toute chose. Cada coisa tem o seu tempo. Il y a le temps que Dieu dira non, c'est fini, maintenant c'est ton temps. Há tempo que Deus dirá, acabou, agora este é o teu, Mais si este é o tu teu te tempo. détournes très tôt devant Dieu, Mas se você ir para baixo de Deus, tu n'auras pas la visitation de Dieu. dali você não vai viver a visitação de Et Deus. aussi l'esprit de discernement. Tenha também o espírito de discernimento. Commence à discerner le temps. Comece a discernir o tempo. Le discernement, ou en grec on appelle diakrino. Discernimento que em inglês chama-se Non, en grec. grego, Diakrino. diacrino. C'est le discernement, vraiment tu discernes, ça c'est la pensée vraiment de Dieu. Discernimento que Non, você ça ce vai n'est pas la pensée discernir, de saber Dieu, que este é o ça vient pensamento de de Deus, l'homme, mais este vem ça do vraiment c'est homem, Dieu qui este parle. vem mesmo de Deus, Ça, Deus é quem fala. Dieu, mais tu n'échoueras jamais. Meu amado, dali Le você diable nunca falhará. fuira loin de O toi. diabo irá longe de você. Quand il viendra, Quando ele virá, il dit non, cet homme a la foi, cette dirá, sœur, e não esse je vois irmão, esta maintenant, irmã. elle a la foi. Eu vejo que tem mesmo a fé. Les gens peuvent tenter de te tromper. O diabo pode tentar te enganar. Tu lui diras aussi, il est aussi écrit. Você vai lhe dizer que também está escrito. Non, il dit non, cette maman a l'esprit du Vai dizer, essa discernement. mamãe tem Ce espírito de n'est pas discernimento. la maman à toucher, je la Não é laisse. uma mamãe que eu posso tocar, então vou deixar ela. Mais si le diable vient, ne trouve rien, ne trouve pas la foi et le discernement. Mas se o diabo vier, não encontrar nada, não encontrar a fé, não encontrar o Le discernimento, diable te prendra. o diabo vai lhe tomar, vai te Et à levar, l'époque, quelque part, vai te levar num certo lugar. le temps passe. E dali você vai assustar que o tempo passou. Le Dieu de gloire est là. O Deus da glória está aí. Dans ce bel témoignage à maman. Eu gostei muito do testemunho da Maman mamãe. témoignait. A mamãe Le testemunhou, diable et le Seigneur a fait. mostrando que o Senhor operou. Le Seigneur avait parlé. O Senhor falou Il y aura des témoignages ici. que existirá testemunhos aqui. As pessoas vão conseguir brincar. Deixa eu ver o início, o princípio. A nossa mamãe também respondeu, conseguiu brincar. Testemunhar aqui, nós todos vimos. É simplesmente o início. Il y en aura encore plus. Ainda teremos mais. Amen. Amen. Le Glória a Deus. il encore. O sexto Et ainda está circulando. témoigner. Amanhã também você vai testemunhar aqui. Attaque à green card. Mesmo que não for Mais tu brincar, vas aussi témoigner. mas também vais testemunhar Parce num determinado problema que que já j'attends durou le muito tempo. Seigneur est là pour répondre ma cadeau et vous mettre. Neste tempo, o Senhor está para responder Là, as coisas que já duraram je muito le tempo. sens, Eu sinto e pressinto isto. ça va s'accomplir. Vai C'est se la cumprir. parole qu'il faut pour la parole de Dieu. Sabe que não é possível. Donc l'homme ne vivra pas seulement du pain, O homem não viverá simplesmente mais do pão. l'homme vivra de la O parole. homem viverá da
a palavra de Deus. Bien-aimé, il faut la tambour. Meu amado, Alors, tem que estar nesse lugar para viver, para ouvir as suas sans plus palavras. tarder, mesdames et Sem seigneurs, mais perca de tempo, meu on a amado. vu sur les envoyés. O nosso programa é o seguinte: Donc, nous sommes l'église ainsi dit le Seigneur. nós somos a igreja, assim diz o Senhor. ADES. ADS. Amen. Amém. Le programme qui sort, c'est ça, lundi, tous en intercession. Segunda-feira temos intercessão. C'est serment de Bourgogne. Intercessores, vamos aproximar para orarmos, Parce que vous avez un atteint sous cas. porque já estamos nos últimos tempos. De Bourgogne là. Venha para orarmos. Mardi, tous en bas. Terça-feira também estamos aqui. Chaque mardi, tous en bas. Todas as terças-feiras estamos aqui. À partir de 17h30, A partir das 5h30 da tarde 19h10. até 7h da noite. Pour prier, pour sauter, Vamos orar, vamos exortar, vamos orar. Este dia estamos a aquecer mesmo. Amen. Amém. Todo chauffer la Estamos a chaîne aquecer et à nous capalamment. para aquecer Todo essas chauffer correntes. fait que le diable a la repousser. Estamos a aquecer para que o diabo vá longe. Vendredi, tu vas souvent. Sexta-feira também estamos aqui, 17h30. às 5h30 da tarde, Qui le 19h10. até 7h da noite. Comme les jours pour la femme. Também vamos orar a favor das famílias. Comme la bonne baba na Afrique. Vamos orar a favor dos nossos irmãos que se Europe, encontram em África, Asie, Europa, onde Ásia. la prière sans Vamos orar frontière. oração sem fronteira. Amen. Amém. Samedi, tu vas activité ça. Sábado também temos atividades aqui. Dimanche, tu goûtes à l'heure. Domingo vamos nos encontrar aqui Et 10h30. às 10h, 10h da manhã. Il y a là avant de lever. Venha mesmo cedo, meu amado ao Senhor, para começarmos a adoração juntos, exaltar o Rei dos Reis. 12h45, plus tard, Às 12h45. 12h45 saímos. Amen. Amém. Donc, l'église a ce petit merci. E a igreja ADS agradece bastante Bah, on ne va continuer pour le mortgage. a todos aqueles que fizeram contribuição para a mortgage. Pour la lieu du Seigneur, autour de Acerca do espaço que estamos a congregar. Pour la part de la suite. Que o Senhor abençoe abundantemente. Donc, à ce qui est béni, Abundantemente Ele retribua. aux angles. Que não falte em nada. Amen. Amém. Tout ce qui E pedimos aos nossos protocolos va vous accompagner. que preparem os cestos das ofertas. Tu vas dire aux femmes de l'eau. Segura a sua oferta. Pendant qu'il faut déclarer pour les femmes. Comece a declarar a favor da sua oferta. Vous accompagnez à panier extraordinaire de l'église. Esse cesto é extraordinário da igreja. Où il está pour la montée. E este é para o pregador Gálatas 6:6. Você n'a pas fait mal à votre Pedimos ao nosso Papa Fernando para orar a favor das ofertas. E ora a favor da sua oferta. Prions au nom de Jésus. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te présentons ces offrandes, Yahweh. Accepte-les, agrée-les, Seigneur. Car et tout, tu te souviens de ton peuple, Papa. Bénis ton peuple, Seigneur. Laisse que ces offrandes puissent contribuer à l'avancement de ton œuvre, Papa. Ainsi, nous avons dit merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur. Bien-aimé, vous en action de grâce, vous en action de Meu amado, em ação de graça, dízimo, traga para orar a favor de ti. Amen. Amém. Na ordem do protocolo, que Seguimos a ordem do protocolo. motema na ngai ndongi na bolimo obalalanga na mokonga naleli obima na ngai presence babilamba olamu yesu bamoni naleli kimia nakoba moninga nanga kanisoleso mokonga teo nakoto nazalaki na systeme ya lapidation zoka bitima Jésus m'a supplie, oui m'a supplie, Agréable m'a supplie, Jésus m'a supplie, Asabori m'a posé, Nagaï.
Queríamos acolher as pessoas que vieram pela primeira vez. Durante a semana estavas conosco, ou então na semana você veio, mas hoje é o primeiro domingo. Coloque-se em pé para lhe acolhermos. Acolhemos-vos em nome de Jesus. Antes de dar a palavra, do jeito que estou a ver, acho que eu já vi o pai em algum lugar. Parece que eu já vi o pai em algum lugar. Mas eu não sei se é uma visão. Não sei se é uma visão. Pregando muito diante das pessoas. Não sei exatamente. Não sei se também estávamos juntos. Não sei. Mas parece-me que talvez esqueci de alguma coisa para nos fazer lembrar. Pregando diante das pessoas. Não sei, sentindo uma conexão. Deixamos falar com o nosso pai, quem convidou o pai, qual é o nome do pai? Shalom. Chamo-me Silvia Goma. Sou pastor. Sou vosso vizinho aqui em frente. Alegrei-me hoje adorar a Deus neste lugar. Estou também com a minha família, as minhas filhas, 4 filhas. E que Deus abençoe. O nosso pai no final do culto, não se apresse. Vamos sentar aqui em frente, conversar com o nosso Papa Fernando. Amém. Amém. No final do culto, todos os servos da igreja ADS, jovens, servidores, vamos ficar. Temos uma pequena conversa de alguns minutos. Jovem também não vá. Serva ou servo na igreja. Temos uma pequena conversa. Também nossas mamães vamos nos segurar. Mamães vamos nos segurar. Amém. Amém. Vamos nos segurar, vamos tornar um monte de. Vamos despertar, mostrar a nossa força. Amém. Amém. Estamos num tempo em que todo mundo tem que contribuir. Não é por alguém, mas por Senhor. E que Deus abençoe. Nos colocamos em pé, meu amado. Nos colocamos em pé e vamos render graças a Deus. Meu amado, abençoe toda a semana. Abençoe toda a semana. Abençoe esse sábado. Dedicamos os projetos. Dedicamos o recurso de toda a semana. Medita tua casa na mão do Senhor. Oremos em nome do Senhor Jesus.
Dieu puissant, le roi de roi. Oh, Dieu,
garde aussi la foi, ô Dieu des grâces. Protège la foi de ce peuple. Protège la foi, Seigneur, de chacun de nous. Dans le nom puissant de Jésus. Que cette parole, ô Dieu des grâces, Seigneur Dieu des grâces, de ce matin, soit gravée, Seigneur Dieu des grâces, dans nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Je sais bien que le diable fuira l'un de nous. Quand nous appliquerons, ô Dieu des grâces, la foi, le diable fuira l'un de nous, Seigneur Dieu des grâces. Donne la force, Seigneur Dieu des grâces, à ce que nous n'avons pas, Seigneur. Régénère ce peuple, ô Dieu. Restaure ce peuple, ô Dieu. Donne la force, la tranquillité, la joie. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Acclamons plus fort pour le Seigneur. Amen. Una